A gente tem que crescer, a gente tem que ter atitudes agora de adulto, né? De gente grande. Porque quando nós temos atitudes de menino, a gente começa a ter dificuldades na vida, nos relacionamentos, na família, no trabalho, ou seja, onde nós estivermos inseridos, a gente vai ter complicações. Porque atitudes de menino, um homem tendo, vai sair muita coisa errada. E a gente precisa tratar disso. A gente tem que entender o seguinte: tem algumas coisas que aconteceu no passado, desde criança até um pouco tempo, que pode afetar demais a vida da gente. Por exemplo, uma injustiça, né, que aconteceu. Quem nunca sofreu, né? Uma injustiça que doeu por anos. Essa injustiça toca, fere, porque é uma ferida de injustiça, uma necessidade de reparação, uma raiva acumulada. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique doente se ela não tratar disso. Se uma pessoa sofreu uma injustiça num passado distante e não tratou disso, não se curou disso, não levou a sério, essa pessoa vai ter muitas dificuldades. Ela vai ficar com aquele senso de necessidade de reparação, uma raiva que ficou acumulada nela. Não é bom. A pessoa não pode produzir, não pode viver bem, carregando esse fardo, esse peso, carregando esse lixo emocional. Outra coisa que acontece geralmente é a questão da rejeição, que qualquer um de nós passamos, e eu acho que todos nós já tivemos algum tipo de rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado por alguém que você amava, não é verdade? Isso toca, dá medo de abandono, apego ansioso, necessidade de aprovação. Então a pessoa começa a carregar isso. A pessoa vive hoje com medo de ser abandonado. Por quê? Porque no passado, em um ou distante ou mais recente, teve uma experiência negativa de rejeição e se sentiu rejeitado por alguém que amava muito. Isso, pronto, marcou. Aí fica com esse medo, aí fica com esse apego ansioso, aí fica com a necessidade de aprovação. Isso é terrível, isso se torna uma prisão para a pessoa. Por exemplo, outro exemplo, uma humilhação, né? Quem nunca foi humilhado na frente de outras pessoas, isso toca. A vergonha tóxica, o perfeccionismo, a defesa com orgulho, ou seja, tudo isso vai gerando dentro da pessoa. Isso é muito difícil. A traição, que é uma das mais fortes, né, que existe. Quem nunca foi traído por alguém que confiava, que amava, que não imaginava que essa pessoa um dia se tornasse contrária a gente, né? Quem imaginava? Quem imagina uma coisa? Quem espera uma coisa dessa, né? Aí agora a pessoa fica como? Por causa desse trauma. Hipervigilante. Agora fica, né, desconfiando de tudo e de todos. Não confia mais em ter amizade, porque diz, todo mundo é igual, só muda o CPF. Dificuldade de confiar. Controle. Quando a pessoa tem uma reação, às vezes, que foi traída, aí quer controlar outra pessoa 100%. Por quê? Porque acha que vai ser traído. Então isso é muito complicado. Como eu iniciei dizendo, relacionamentos ficam abalados demais com esse negócio. Outra coisa que acontece é o abandono emocional. Quem nunca, né, precisou ser forte sozinho porque ninguém acolheu, né? Ninguém te acolheu, ninguém acolheu você. Aí essa criança interior desamparada que a pessoa sente, né? Logo o resultado dá isso, uma independência defensiva. A pessoa fica sempre se defendendo. Por quê? Porque houve um abandono. Aí essa reação é extremamente comum, infelizmente, e que atrapalha os relacionamentos, atrapalha a convivência dessa pessoa num meio
Outra coisa que acontece é a comparação e desvalorização. É terrível ser comparado. E quem nunca foi comparado, né? Que se sentiu menor. Isso é horrível. Aí a pessoa fica numa inadequação, autoimagem ferida, feridíssima, e uma competição entre outras pessoas, porque agora quer ser maior, não quer ser menor, não quer ser nem igual, quer ser maior. Por quê? Porque isso traz trauma. Por isso que não é bom nós compararmos ninguém com ninguém, não é? De jeito nenhum, mesmo que tenha opinião já própria, mas não pode passar publicamente e comparar uma pessoa com... Não é legal. Fulano não é assim como você, né? Isso não é bom, principalmente em casamentos, né? E no relacionamento familiar. Outra coisa é perdas marcantes, né? Quem aqui nunca se transformou, né? Perdeu. Então isso traz um luto não elaborado, um endurecimento, uma tristeza crônica, né? Quando uma pessoa tem perdas, perdas financeiras, faliu, perdas de relacionamento sentimental, marca bastante, né? Percas de casamento, terrível, de família, de grandes amizades. Perdas traz consequências sérias para a pessoa no seu andar de vida. Outra coisa é a autossabotagem. Quem não sabe, sabotou a si mesmo quando estava perto de dar certo, aí acabou dizendo, não, isso não vai dar certo. Não, eu não vou conseguir. Aí a pessoa fica com esse medo do sucesso, crença de indignidade, né, que não é digno. Então a identidade fica ferida. Então tudo isso gera essas consequências. Fatos que ocorreram, fatos que não foram trabalhados, que não foram vencidos. Traz uma miséria para a vida da gente, que a gente tem que ter cuidado. É tóxico. Então a gente tem que tirar esse lixo da gente. E a autocomiseração, né? A dor que vira identidade. A pessoa não entende o que você está passando, aí você fica se vitimizando, dependência emocional, fuga de responsabilidade, porque ninguém me entende, é que ninguém me compreende, é que ninguém me ama, é que ninguém me quer, porque ninguém me chama de meu amor, isso que é mal o que e tal, e assim vai. Terrível isso. A pessoa sempre se vitimizando é uma coisa triste, e principalmente quem convive com essa pessoa. Ansiedade e medo do futuro, né? Quem nunca foi dominado pela ansiedade, pelo medo do amanhã. A ansiedade é querer viver o futuro. Ninguém pode viver o futuro. Jesus mesmo dizia assim, basta cada dia o seu mal, né? Ou seja, o hoje é o que vale. Não estejais ansiosos de coisa alguma, porque é agora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E o maná no deserto descia uma vez por dia. Era só um dia que tinha que ser administrado. Então a gente tem que aprender a administrar a nossa vida dia após dia. Porque se quer apressar, administrar a vida, juntar os 365 dias de uma vez, você não tem como suportar isso. Então a ansiedade, ela faz essas coisas. Então, meus queridos, o cérebro da gente registra dores como se fossem alarmes. E quando algo parecido acontece hoje, o corpo reage como se o passado estivesse acontecendo de novo. O cérebro ele guarda, tem essas memórias, e que essas memórias traz reflexões, traz sinais dentro do nosso físico. Por isso alguns se defendem, por isso alguns se fecham, por isso alguns se irritam, por isso alguns fogem. Não é só espiritual, é emocional. E Jesus cura os dois, graças a Deus, né? Então, há pessoas que têm ferida de rejeição, e por isso buscam aprovação, se defendem muito. Quando você vê uma pessoa se defendendo muito e buscando muita aprovação, é porque essa pessoa quase certamente foi ferida pela rejeição. Pessoas que foram feridas pela vergonha, humilhação, como nós vimos,
Então, é por isso que tentam ser perfeitos ou não aceitam correção. Quando você vê que uma pessoa não aceita correção e querem ser perfeitos, você pode ter certeza, houve uma ferida de vergonha. Essa pessoa foi humilhada no passado e ela tenta se autodefender, ela tenta reagir de uma maneira negativa, podendo ser de uma maneira positiva. E nós podemos reagir de forma negativa e podemos reagir de forma positiva também. Então nós sempre temos escolhas, né? O que nós vamos escolher é o que vai definir a gente. Ferida do abandono. Então, alguns aqui aprenderam a ser fortes sozinhos. Por quê? Porque foram abandonados. Mas Jesus quer ensinar vocês a descansar, quer ensinar a que vocês desacelerar, quer ensinar vocês a confiar, quer ensinar vocês a colocar a cabeça no travesseiro e confiar. Então, houve também ferida de injustiça, né? Por isso que alguns carregam raiva guardada. E Jesus quer libertar também desse peso, desse fardo, disso que acaba matando a gente. Paulo diz, quando eu era menino, e isso significa que um lugar em nós que ainda precisa amadurecer. Quando ele diz assim na palavra do Senhor, que ele diz lá, quando eu era menino, é que ele quer dizer o seguinte, olha, há um lugar em nós que ainda precisa amadurecer. Qual é esse lugar que você sente e sabe que precisa de maturidade? Quais são as reações que você tem, que você diz, isso é a reação de menino, um homem, uma pessoa adulta, ressignificada, né? Que venceu, que está vencendo, que está superando, autossuperação. Ela não pode ser assim, ela precisa da maturidade. Então, a gente precisa entregar essas dores do passado a Jesus, essa coisa do menino ferido, da menina ferida, e dizer, Jesus nos cura, nos restaura, nos amadurece e faz de nós pessoas saudáveis, emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, e com isso passa essa cura, essa paz às pessoas que convivem com a gente, às pessoas que vão estar perto da gente, para que todos se sintam que em nós a paz que o mundo não tem, mas que Jesus dá, a paz daqueles homens e mulheres que servem a Deus, que sabem lidar com as adversidades da vida. É isso que a gente precisa. Então, alguns deram passos, alguns responderam a essas perguntas de forma positiva, então a gente sabe que é porque realmente a gente foi ferido e a gente precisa se livrar. O nosso cérebro, ele guarda memórias emocionais. Quando algo parecido acontece hoje, o nosso corpo reage como se o passado estivesse acontecendo de novo, não é? Isso aí, a neurociência explica isso. É muito simples e é verdade. Quando você se lembra de uma coisa do passado, ainda dói. Quando você se lembra de uma pessoa no passado, ainda dói. Seja se foi por morte ou então por ter abandonado, não sei, seja o que for. Ou então um ato que fez, né, que marcou você, aí dói de novo. Uma covardia, ou seja o que for, que nós já citamos tudo aqui. Por isso que tem pessoas que defendem demais, outros se fecham, outros se irritam, outros fogem. Então não é falta de Deus, é dor que não foi tratada. E a memória, ela vem, a mente vem e começa a dor a voltar, se a pessoa não se tratar perfeitamente. Então a criança ferida dentro de nós não somos só porque a gente virou adulto. Não, isso está dentro do cérebro. Não é porque a gente envelheceu, não é porque a gente está um homem agora, não é porque mudou o físico, não é porque mudou o rosto, não é porque a barba veio, então não é porque a mulher cresceu, está toda formada, que muda. Não, a ferida de criança que a gente passou, de adolescência ou pré-adolescência, seja o que for, da juventude, ela não somos só porque a gente virou um adulto, não. Ela só muda de roupa. E se ela não for curada, tratada, ela vira
da parte que vai governar as reações da gente. No lugar da gente gerenciar as emoções da gente, governar as reações da gente, esses sentimentos do passado que não foram tratados vai dirigir a nossa vida. Isso não é legal, porque as reações que a gente tiver vão ser elas que estarão determinando. Isso não é legal. A primeira coisa que eu quero falar uma das coisas que eu quero falar para você agora nesse momento é o seguinte: a rejeição. Então, pessoas que carregam ferida de rejeição e buscam aprovação e se defendem muito, pessoas que passaram por a vergonha, como nós falamos, o abandono, não é? E todas essas coisas que a gente já falou, precisa a gente deixar o passado no lugar dele, que é no passado. Entenda, vocês não precisam mendigar amor. Vocês não precisam querer ser validado pelos outros. Você não precisa provar valor a ninguém. Vocês não precisam viver se defendendo. Vocês não são invisíveis, não. Jesus olhou para vocês em Mateus 11:28 e diz: vinde a mim, vocês sim, todos vocês, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai nos chamar para a mesa. Vinde a mim. É isso a palavra de Jesus. Ele nos chama para tratar da gente. Então, quer saber qual a solução de tudo isso? Jesus de Nazaré. É você aceitar o convite dele, sentar com ele, ouvir a palavra dele, entendê-lo mais, conversar com ele, orar, buscar uma vida com ele, com os princípios dele, e nós seremos aliviados. Eu disse: eu vou aprender de mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai aprender a viver, você vai aprender a ter paz, você vai aprender a ser gente, você vai aprender a ter o significado da vida, é comigo. E a partir desse momento, vocês serão aliviados. É processual. Querem cura? A cura existe. Querem se libertar desse vício? A cura existe. Quer se libertar? Tudo isso existe. A solução para o ser humano, qual é a solução? Jesus de Nazaré. É ele que é a solução. Então ele é a cura das curas. O resultado positivo para tudo é Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração. Amém.